Vamos de Bíblia novamente, Palavra de Deus, capítulo 7 de Jeremias, os primeiros versículos. Jeremias 7 possui, deixa eu ver, 34 versículos. Vamos fazer de 10 em 10, ok? Fazer de 10 em 10 para não errar, né? Não errar ali, fazer de 7, daí erra. É complicado. Fazer 10 em 10, aí o último eu vou fazer com 4 versículos. Com 4 versículos para falar um pouco mais daí, né? A respeito de Jesus, ok? Vamos lá. O versículo 1 de Jeremias 7. Vamos lá. Acompanhe na sua Bíblia, né? Comigo na sua Bíblia, se quiseres. O primeiro versículo fala assim: a palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e dize: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre os homens e entre o seu companheiro. Versículo 6. Se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem demandardes sangue, não demandardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal. Não matar, roubar e destruir, não criar, não cultuar. Só um minutinho, só um segundo. O gatinho estava querendo subir e o ventilador não tem capa, ia se machucar. Vamos lá. Vamos ao versículo 6, perdão. Vamos lá, de novo. Se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal. Para aqui, nesse 6º versículo. Então aqui está falando, não matar, roubar e destruir, né? Não fazer o mal, né? E nem adorar a estátuas e outros deuses, né? Outros deuses pode ser até adorar alguma prática, né? Alguma prática que você tem, ou eu tenho, né? Adorar coisas materiais, né? Deusarizar, né? Endeusar, vamos dizer assim. Endeusar um carro, endeusar uma casa, endeusar um objeto. Endeusar outra pessoa. Endeusar uma estátua de barro, de gesso, de pedra, de bronze, de ouro, de prata. Então aqui, para o seu próprio mal, para o vosso próprio mal. Então, só há um Deus a ser adorado, né? Ele não divide sua glória com ninguém. O 7º versículo. Eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, de século em século. O 8º. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. O 9. Furtareis vós e matareis,
olha só, matar, roubar e destruir. E cometereis adultério, outra coisa, né? Adultério, ganância, inveja, fofocas, né? Glutonaria, né? Comer demais. E jurardes, ó, adultério, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes. Adorar outros deuses, né? Como Salomão fez. Salomão construiu um templo que não era para ser construído, né? E adorou outros deuses, que são demônios, né? Outros deuses, infelizmente, são demônios. Então não há outro Deus. O 10º, e então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres, podemos fazer todas essas abominações? Até aqui. Então é assim, você não nega Jesus quando você conhece a verdade, né? Você acaba conhecendo a verdade, sendo convencido pelo Espírito Santo, que é só ele que convence. E para de ter as práticas pagãs que o mundo do sistema religioso desta época, que é igual ao do tempo de Jesus, pratica, adorando imagens, frequentando templos de pedra que não era para ser construído, eu repito, por conta de um engano. E Davi entendeu errado Deus, né? Entendeu que era para alguém da sua geração, aliás, da sua linhagem, né? Construir um templo, e não ele. Assim que veio Salomão, seu filho, que né, seu filho, ele incumbiu Salomão de construir templo, que não era para ser feito. Ele foi lá, Salomão foi lá então e tirou o tabernáculo do lugar, que não era para ser tirado. Deus não falou para fazer isso, que abrigava a Arca da Aliança, e levou para um templo de pedra. Dali começou o erro, dali começou a decair, né? Começou a seguir outros deuses, que a Bíblia fala, que são demônios, né? Então, o erro, né, permaneceu até os dias de hoje. Estão querendo fazer o terceiro templo agora em 2026 e cultuando outros deuses. Isso é cultuar outro deus, né? Outros deuses, né? O ser humano é complicado, ele precisa do material para acreditar, ele precisa de outra pessoa, outro pecador igual a ele, para poder acreditar, para poder ter um guia. Quando na verdade Jesus falou para não chamar ninguém de pai nessa terra, nem de mestre, nem de pai, nem de papa, nem de padre, né? Nem de pastor. Tudo isso arremete a pai, né? E falou para termos só um pai, que é Deus, que está nos céus. E fazendo isso, né? Tendo outra pessoa como guia, pastor, né? Você está negando Jesus, pois ele é o único pastor. Haverá um pastor e um rebanho. E Jesus é esse pastor. E Jesus é essa igreja. Nós somos a igreja. O templo que Deus falou para Davi que ia construir, que iria trazer para ele perpétuo, eterno, é Jesus. E ele entendeu errado e incumbiu Salomão de fazer o templo. Então aí começou o erro, como eu já falei. Portanto, não podemos negar a Jesus. Se nós o adoramos, se nós acreditamos nas palavras dele, não podemos fazer isso. É só ler Atos 17:24, a carta de Hebreus, o Evangelho. E todas as cartas falam abertamente os erros que, se você comparar com o que é praticado hoje e na época de Jesus, você vai ver que é a mesma coisa. Inclusive com dízimos, né? Dízimos que não existem, não podem existir. Quando a lei de Melquisedeque veio, acabou, mudou a lei. E depois veio a graça de Jesus, outra lei. Outra, não é lei, graça, né? Então, sobre o dízimo, era dado aos levitas, já falei em todos os vídeos aqui, quase todos, pelas outras 11 tribos que eram filhos de Abraão.
Os levitas guardavam a Arca da Aliança, justamente essa que Salomão tirou, né? Com o tabernáculo coberto por pele de animais, para proteger a Arca da Aliança, que representa a nossa pele. Então a Arca da Aliança representa o nosso coração. Enfim, um erro atrás do outro sucessivamente. O ser humano, como eu falei, precisa de outro pecador para guiá-lo. O Espírito Santo para muitos não basta. E é um erro. Conhecereis a verdade vos libertará. Fiquem com essa palavra, meditem na palavra de Deus, sejam guiados pelo Espírito Santo. Não acreditem em mim, vá na Bíblia, leia sobre o que eu falei. Se você quiser comentar alguma coisa que você ficou em dúvida ou não concorda, pode comentar. Eu vou responder na medida da minha sabedoria com a Bíblia. E se não souber imediatamente, vou procurar a resposta e darei. Fiquem com essa palavra e fiquem com Deus.